Os conflitos no entorno da faixa de Gaza, me parece que em proporções muito menores, mas teria, segundo relatos muito iniciais, inclusive no dia de hoje, ocorrido algum tipo de infiltração de palestinos dentro de Israel, queria efetivamente nesse momento causar bastante preocupação também com relação aos danos eventualmente a civis, não é? Mas na realidade a gente tem que ser muito firme na defesa dos valores fundamentais. Na verdade, nós temos que ser muito firmes na defesa dos valores fundamentais. Eu peço aos senhores que não coloquem essa questão da relativização do valor da vida entre judeus e muçulmanos, entre cristãos, entre árabes, entre israelenses, não cabe. E é importante que em qualquer debate a gente coloque esse termo à frente. Nesse momento chegam informações que há um grande afluxo de tanques e de material, inclusive a nível logístico, inclusive com ambulâncias de Israel em direção à fronteira norte, à fronteira do Líbano. Esse é o meu grande ponto de preocupação hoje, porque tudo leva a crer que a gente estejamos assistindo um escalar gradativo na fronteira norte. Oficiais israelenses já foram mortos, membros do Hezbollah já foram mortos, ataques pontuais já ocorreram e há concentração de força dos dois lados em direção a essa fronteira. Vocês não têm ideia do que isso pode representar a nível, inclusive, de letalidade, de destruição e de perspectiva de um incremento regional e, por que não dizer, eventualmente global desse conflito. Onde eu reforço para aqueles que não saibam desta situação, perguntando por que desse timing, por que desse momento em relação a tudo isso. O que está acontecendo hoje, gente, tem muito a ver com a situação do controle das rotas comerciais e do controle de produção e distribuição de energia. E para isso é fundamental que nós tenhamos em mente que o Mediterrâneo é peça fundamental. Em qualquer situação, o Mediterrâneo é peça fundamental. Por isso os Estados Unidos estão encaminhando um porta-aviões, por isso eles estão dizendo que podem encaminhar outro porta-aviões, por isso desta reação absolutamente violenta dos israelenses em relação a um ataque também violento perpetrado a partir da faixa de Gaza. E a minha preocupação, quero repetir, é com as vidas humanas e com a dificuldade que tem, inclusive, as instituições e as organizações que poderiam mitigar esse sofrimento das pessoas em atuar nessa região. O que está sendo feito nos ataques contra a fronteira em Rafah, a fronteira entre a Palestina, a faixa de Gaza e o Egito, verdadeiramente não permite que haja a produção de nenhum tipo de socorro. Não há rota de fuga para esses palestinos. Então, a nossa preocupação com as crianças, a nossa preocupação com as famílias, a nossa preocupação, enfim, com todos os seres humanos que estão ali em um território que já há muito tempo, cercado por terra marear. Mesmo com os acordos de Oslo em 1988, concebendo que pudesse haver uma administração gradativa dos palestinos em relação aos seus próprios, naturalmente a gente viu que o aeroporto em Gaza nunca funcionou, que nunca houve a operação real e viável do porto em Gaza, que nunca houve uma situação de desbloqueio absoluto das fronteiras ao sul com o Egito e ao norte com Israel. Então, quer dizer, você tem uma população desempregada, você tem uma população que acaba sendo, de alguma forma, cada vez mais desesperada com esse tipo de ataque, com esse tipo de situação de violência, cada vez mais suscetível ao apelo de grupos extremistas que postulem uma situação de um fundamentalismo com o objetivo de resolver, coloco aí entre aspas, os anseios das pessoas que se veem sem perspectiva. 70%, 80% de desemprego. É muito complicado, né, gente? As pessoas não têm muitas vezes o que comer, não têm muitas vezes aonde trabalhar, não têm para onde ir, não têm muitas vezes recursos para a educação básica e ficam suscetíveis a apelos desse tipo de organização mais radical. Agora, quero dizer para vocês muito claramente, vejo muito poucos esforços da chamada comunidade internacional no sentido de terminar com esse conflito. Tanto as falas do presidente turco Erdogan, como as falas que até aqui surgiram em Moscou, tanto na Turquia como na Rússia, vão na linha, na ideia de que é preciso que haja uma negociação, uma ponderação, mas essa ponderação, essa negociação, tanto essa catapultada por Ankara como por Moscou, falam na conversa entre os israelenses, representados pelo Herzog, presidente, pelo Netanyahu, primeiro-ministro,
com o líder Mahmoud Abbas, que está na Cisjordânia, que não tem vínculo absolutamente nenhum com o Hamas, que não tem vínculo com a Jihad Islâmica, que não tem vínculo com o drama que os palestinos vivem ali na faixa de Gaza, que não tem muito relacionamento também com os iranianos, com os sírios, com os libaneses do Hezbollah. Então, quer dizer, é mais um arremedo, para ser muito franco, é mais um arremedo no sentido de buscar uma justificativa, não diria nem um paliativo, uma justificativa para que as pessoas entendam que há algum tipo de iniciativa no sentido de buscar alguma paz. Mas eu vejo isso muito incipiente, vejo isso muito distante, até porque nós percebemos que os grupos que estão envolvidos nessa disputa, e para que vocês saibam quem está envolvido nessa disputa, acho que vocês têm que verificar, por exemplo, um mapa das novas rotas comerciais. Partam da China, partam da Índia, partam do Irã, mas tudo isso sempre na direção, tanto da Europa em direção à Ásia, como da Ásia em direção à Europa, nas duas vias. A importância do Mediterrâneo é fundamental. O Mediterrâneo talvez até mais importante do que o próprio Cáucaso, no sentido do desbloqueio das comunicações, no que diz respeito aí ao trânsito de produtos comerciais, industriais, de modo geral, e também a questão do fluxo de energia. Quem controla o mundo? Quem controla a produção. Quem controla a produção precisa do fluxo de energia. Quem tem o controle da produção, naturalmente, precisa controlar a distribuição dessa produção e precisa do controle das rotas, da navegação, fundamentalmente, mas também do espaço aéreo, também ferroviário, rodoviário e tudo mais, a nível terrestre. Agora, o Mediterrâneo é peça-chave para essa equação. E me parece que a disputa, nesse momento, é tão exacerbada, basicamente entre a China e os Estados Unidos, que os dois polos de poder interessados no controle do Mediterrâneo, me parece que não estão muito dispostos a fazer concessão. Na realidade, o interessante, o mundo ideal, o mundo utópico, da fantasia, como queiram chamar, deveria haver uma conversa para que cada um pudesse ter um certo quinhão e atingir seus objetivos. Mas me parece que, nesse momento, a ideia é anular a possibilidade do outro lado ter qualquer tipo de chance de obtenção de poder. Então, basicamente, nós estamos vendo o recurso à violência. Como esses ataques aconteceram? Claro que houve informação que o Egito tinha o dado e teria passado a Israel, e Israel não teria tomado a providência devida. Essa é uma outra questão que precisa ser observada, se houve algum tipo de, vamos dizer, de negligência, de cumplicidade de algum setor em Israel com esse perfil de ataque que ocorreu no sábado. Mas, sob o ponto de vista político, logístico, militar, da sustentação dessa realidade, eu diria que se a China não tivesse aproximado o Irã e a Arábia Saudita, nós não teríamos nenhum tipo de possibilidade na construção, inclusive a nível operacional desse tipo de operação. Porque de onde vêm as armas que os palestinos têm? Do mar, ainda que de forma, vamos dizer assim, clandestina, em relação à burla dos controles israelenses, do bloqueio marítimo, e do Egito, por intermédio dos túneis, por mais que digam que os túneis são monitorados e tudo mais. Não há uma terceira possibilidade. Então, ou nós podemos imaginar algum tipo de contrabando, de sabotagem, cumplicidade, permeabilidade dentro do próprio aparato israelense, aí que faria com que também houvesse um trânsito do sentido no sentido norte-sul, ali a partir de Israel. Agora, precisa de dinheiro. Quem tem esse dinheiro? Porque nós sabíamos já anteriormente de uma certa proximidade entre os países do Conselho de Cooperação do Golfo e grupos como o Hamas e grupos como a Jihad Islâmica. Mas, mais recentemente, com o regresso da Síria à Liga Árabe, com o regresso das negociações entre sauditas e sírios, entre Teherã e Riad, entre iranianos e sauditas, tudo isso quem capitaneou? A China. Tudo isso quem organizou? Os chineses. Por quê? Porque os chineses querem o controle desse Médio Oriente, dessa rota comercial em direção à Europa, por via marítima, por via terrestre e por via também aérea. Esse é o grande ponto. E a partir do momento em que você teve essa estruturação, você tem também uma reação do outro lado, basicamente de Washington, de Londres, de Berlim, que não querem perder a hegemonia no controle desse tipo de operação, desse tipo de rota. Basicamente, é isso que a gente assiste nesse momento. Então, o acirrar do conflito está ligado a essa disputa, grande disputa comercial, grande disputa pelo fluxo de
transportes ao longo das rotas, principalmente marítima, mas também o controle do fluxo energético.